tempo, né, na metade da nossa conversa, sim. E, bom, depois querer entender mais sobre vocês também. Eu estava, inclusive... Oh, Jesus amado. Eu estava, inclusive, revisitando, né, esse documento e tudo mais. Mas agora eu só... Como é que eu faço? Vou fazer uma gambiarrazinha aqui. Então, gente, deixa eu dar esse enter nesse cronômetro aqui para a gente poder ter um tempo legal de debate. Bom, como vocês já sabem, né, o meu trabalho tem esse título, ele se relaciona com os direitos sexuais e reprodutivos de homens trans, boicetas e não binários no SUS, pensando nessa dimensão de lutas por reconhecimento e distribuição dentro do âmbito da saúde pública no Brasil, né, então olhando principalmente o SUS. Um trabalho de conclusão de curso, um TCC, que eu fiz em administração pública, com bolsa integral na FGV AESP, né, que é a FGV aqui de São Paulo, e a orientadora foi a Gabriela Lota, enfim, uma professora incrível também, principalmente na área de estudo de implementação de políticas públicas, né. Então, bom, uma apresentaçãozinha para a gente ter noção de para onde a gente vai e como, então, né, a gente vai começar num prólogo aí com uma breve história de como surgiu um pouco as inquietações dessa pesquisa, os objetivos, hipóteses de pesquisa, metodologias, a parte mais de estrutura. Aí eu passo rapidamente para as discussões sobre os conceitos, né, que nortearam essa pesquisa. Passo também para os direitos sexuais e reprodutivos, que é uma parte também de conceito, mas que eu proponho, né, uma sistematização aí desses direitos, e também a parte do trabalho autoetnográfico que eu coloquei na pesquisa, e a gente passa para a parte de políticas públicas, propriamente falando, né? Bom, a parte do prólogo em si é um pouco da minha história que está na autoetnografia, né? Eu estava na graduação, acho que estava em 2019, enfim, eu precisei fazer um exame ginecológico numa OBS perto da casa em que eu morava até então, e eu fiz o exame, assim, na hora lá, aconteceu o exame, mas na hora que eu fui fazer, que eu fui pegar, na verdade, né, o resultado desse exame, eu recebi a resposta de que o laboratório responsável por esse resultado se negou a fazer a leitura da coleta do meu exame ginecológico, porque, né, no meu cartão do SUS está lá Guilherme Calisto, sexo masculino, né, que é uma alteração, a parte de sexo, uma alteração que o próprio sistema já faz, e o laboratório simplesmente entendeu que alguém com o nome Guilherme não poderia fazer um exame ginecológico, então ele se negou a fazer essa leitura da coleta. E aí, bom, fiquei puto, fiquei triste e tudo mais, mas me dispus aí a fazer pela segunda vez, muito porque, bom, né, saúde são uma questão urgente, assim. E dessa segunda vez eu conversei com as profissionais, né, que me atenderam nessa experiência, nesse cuidado, né, e aí a moça também constrangida por ter vendo que eu passei, tá vendo que eu passei por essa situação, ela até comentou comigo, né, que dessa segunda vez ela colocou uma anotação de que eu era um homem trans, e aí eu nem queria discutir sobre boiceta, eu só queria ter o acesso ao exame, e acho que em menos de um mês eu fiz o exame de novo, né, que, enfim, quem fez ou sabe como é um exame ginecológico sabe como que isso é desconfortável, assim. E batata, na segunda vez também não tive retorno desse meu resultado, e aí, bom, acabei que abrindo mão também de ter isso, pelo menos pelo SUS, naquele momento, né? Mas isso me abriu esse grande espaço de o que aconteceu comigo, o que isso significa enquanto sociedade, né? O que isso é sintoma de quê, de onde vem, para onde vai, e como é que a gente pode pensar nesses acessos, já que um dos princípios do SUS é não só a integralidade, mas também o lance das portas abertas e de ser um sistema universal, né? Então, bom, como objetivos aqui, eu queria entender, né, se o SUS, se ele realmente busca atender aos direitos sexuais e reprodutivos, né, de boicetas, homens trans e pessoas não binárias, e aí a gente pensa, né, em pessoas não binárias que foram designadas mulheres ao nascer, então pessoas não binárias com vulva, enquanto objetivos secundários, entender aí, né, o que são os direitos sexuais e reprodutivos, porque é uma gama de produções riquíssimas, mas que, a meu ver, encontram... Bom, cada um na sua bolha, né? E aí eu queria poder entender melhor sobre isso. E uma coisa que é muito forte, importante para mim, é essa importância, né, de delimitar a identidade de gênero como um marcador social à parte. Então, para mim, é muito importante delimitar a identidade de gênero como um marcador que diz respeito a se uma pessoa é cis ou trans, e gênero, se ela é uma pessoa, se é mulher, se é travesti, homem, boiceta, homem trans, não binário, em outros países, né, com outras denominações, mas para mim isso é bastante importante de se colocar, e aí eu trouxe essa problematização dentro do contexto, né, do acesso à saúde sexual e reprodutiva no SUS,
E a minha hipótese, pensando nesses objetivos, é que o SUS, ele traz um foco muito grande, quando a gente fala em pessoas trans, ele traz um foco muito grande no protocolo transexualizador, né? Então, ele pensa principalmente o SUS, os profissionais do SUS, as profissionais do SUS, as políticas do SUS, de modo geral, quando pensam em pessoas trans, pensam em hormonização, cirurgia e retificação de nome. E cirurgias, né, de redesignação ou de afirmação de gênero. Tem toda uma discussão sobre esses termos. E não que isso não seja importante, né, mas é que quando a gente olha só para isso, a gente quase que cria alguma coisa em que, tipo assim, pessoas trans só acessam isso, sei lá, pediatra, dentista, etc. É uma coisa que não existe, mas queria trazer esse ponto principalmente dentro dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Porque quando a gente não olha para algo, e isso no campo de políticas públicas, o não fazer também é fazer. E aí, quando a gente deixa de fazer, quando a gente deixa de atender essa população, não é que existe um vácuo, existe um vazio. Pelo contrário, né? Essa omissão, ela cria esse lance da esterilização simbólica, né? Que é um conceito que não é meu, vou trazer ele mais adiante, e dessa ideia de cissexismo institucional, né? Porque aí a gente tem toda essa questão de hierarquias reprodutivas que a gente vai conversar também. E aí eu entendo isso, né? Deixa eu tirar esse negocinho aqui, ocultar, pronto. E aí eu entendo que isso, né? Esse não fazer, ele não só cria essa esterilização simbólica e evidencia esse cissexismo institucional, mas ele também é um sintoma, né? É uma forma de injustiça simbólica, e também de distribuição, né? Então, uma justiça de reconhecimento e distribuição da saúde pública, que se traduz como implementação de desigualdade, vai ficar um pouco melhor na próxima página aí. Aí a metodologia, bom, a autoetnografia, né, que é um pouco disso, de poder trazer relatos pessoais e autobiográficos, mas trazendo essa camada de análise antropológica, né? Então, não é só um relato de vida, se é que existe um só relato de vida, né? Acho que essas coisas são muito ricas de modo geral. E aí, bom, acho que eu fiz tudo o que deu para fazer naquele momento. Então, eu fui a eventos que falavam sobre o tema, fiz as entrevistas que couberam, trouxe algumas experiências que eu me propus a fazer para provocar mesmo, né, sobre essas questões sexuais principalmente, e aí essa parte mais de TCC, que é a revisão bibliográfica e análise documental. Aqui eu vou passar bem rapidinho, né, são alguns pontos basilares, assim, quando a gente pensa em conceito, além, né, da questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, eu parto de uma discussão sobre os marcadores sociais, que acho que vocês já devem estar acostumades, né, com essa discussão. Então, sobre sexo, sexualidade, identidade de gênero, também racialidade, classe. E trago também isso para falar sobre homens trans, boicetas e não binários, mas muito porque a ideia de boiceta, né, essa não é só uma ideia, é toda uma corporificação, é toda uma identidade, uma vivência, ela, naquela época, estava um pouco mais iniciante, né? Hoje eu percebo que tem mais gente, cada vez mais, discutindo e se colocando no mundo como boiceta, mas para mim foi muito importante trazer essa discussão, né? Como é que essa identidade traz uma ideia de transviadagem, masculinidade dissidente, de uma forma que não necessariamente é feita dentro, quando a gente fala sobre homens trans, né? E aí a gente pensa também sobre pessoas não binárias, porque às vezes eu percebo que as pessoas falam sobre transmasculinidades e esquecem que tem pessoas não binárias que não são transmasculinas, né? Então, acho que essa é também, às vezes, algum reflexo desse sexismo estrutural. E aí, por outro lado, talvez um pouco mais distante de algumas, né, realidades assim, de discussão, que eu acho que a gente, sobre marcadores sociais, a gente discute bastante hoje em dia, né? Aí essa parte de redistribuição e reconhecimento tem um foco maior nessa teoria que a Nancy Fraser cria, ela é uma feminista, filósofa, tudo mais. E aí, bom, ela meio que cria uma gramática em comum entre as lutas antissistêmicas, né? Então, quando a gente pensa em movimentos negros, movimentos LGBT, movimentos de mulheres, movimentos feministas, e todos eles, ela traz uma gramática em comum, porque ela percebe que existem duas ordens de injustiça, né? A econômica, dinheiro relacionado à exploração, e expoliação principalmente, que é uma coisa que precisa de remédios distributivos. Então, como é que você resolve o problema, uma injustiça econômica? Você cria uma estrutura social, você desenvolve uma estrutura social que vai, então, distribuir esse dinheiro de uma forma mais equânime, e também tem a injustiça simbólica, né, que ela é aí da ordem do ódio, do desrespeito, da invisibilidade também, e aí a ideia é que você possa dar reconhecimento, né, a esses grupos, dessas pessoas, mas ela é muito sagaz, né, trazendo essa discussão também sobre interseccionalidade, de comunidades em que
essa injustiça simbólica e a econômica, elas são tão juntas que não dá para você separar uma coisa da outra. Então, ela chama essas comunidades de comunidades bivalentes e precisam de uma justiça bifocal, que é essa ideia de usar, né, a justiça de remédio distributivo e de reconhecimento ao mesmo tempo. E aí, bom, enquanto estudo de políticas públicas, né, a gente entende que as políticas públicas, elas não são feitas no vácuo, né, elas estão na sociedade. E aí, no trato, a forma como o atendimento é feito do início ao fim, ele diz muito sobre o efeito social da implementação, que é basicamente, dependendo da forma, né, que essa, enfim, profissional fizer esse atendimento, ou dependendo da forma como essa pessoa seguir ou não o protocolo que lhe foi passado, pode ter um efeito social da implementação que tenha consequências simbólicas ou materiais para as pessoas, né? Então, por exemplo, o que fizeram comigo, uma consequência simbólica, é que eu não fui considerado, não, né? Eu fui marginalizado dessa leitura, desse sistema ali, e não tive esse acesso, né, ao meu resultado de exame, não tive esse acesso à saúde. Então, são coisas relacionadas ao profissional que está ali fazendo a política acontecer. E aí, aqui, bom, tem a ver como que a gente pensa, por exemplo, que o próprio sistema do SUS, né? Teve um outro caso que eu fui fazer como é que é o nome disso, Jesus? Um exame de gravidez, né? E na hora que a moça foi colocar no sistema do SUS, o prontuário eletrônico, simplesmente não tinha a possibilidade de dizer que eu acessei um teste de gravidez, porque no SUS o meu sexo está marcado como masculino. E isso é uma ferramenta, né? Esse prontuário eletrônico é uma ferramenta de política pública que se traduz também em uma organização de sociedade, né? E que também tem esse efeito social, por exemplo, essa exclusão, né, que acontece com pessoas transmasculinas. Aí, bom, para pensar em direitos sexuais e reprodutivos, eu faço uma retomada, né? Então, esses termos começam a ser pensados a partir de feminismos, principalmente, né? E aí, acho que um ponto que eu trago, que é importante de ter em mente, pelo menos eu acho bastante interessante, é que quando a gente pensa em divisão sexual do trabalho, que é um dos principais termos pensados, né, dentro desse tema, essa divisão, ela pressupõe que a gente está falando de uma norma diática, né? Então, a gente está falando de um dimorfismo sexual, de diferenças genitais, principalmente, que poderiam ser ditas, né, entre dois polos, e também, né, parte de um princípio cis, hétero e branco também bastante, a gente vai ver isso a seguir. E, enfim, a gente vai falar também sobre essas hierarquias reprodutivas, esterilização simbólica. Vou trazer bem rapidamente sobre a construção histórica desses não são só conceitos, né? São os direitos propriamente falando, porque eles são usados nessa gramática. E aqui um resuminho, né? Esses direitos sexuais, principalmente como viver e expressar livremente a sua sexualidade, inclusive a parte, né, de identidade, sobre orientação sexual principalmente, e sobre poder viver essa sexualidade, né, independente dos marcadores sociais que nos atravessam. Acho que um dos principais pontos aqui também sobre educação sexual, né? Então, desde como realizar um sexo seguro e ter acesso e acolhimento em serviços de saúde sem quaisquer violências com relação à sua sexualidade e orientação sexual. E os direitos reprodutivos também, né, uma gama de coisas, mas principalmente a questão da escolha reprodutiva, então, se você quer ou não da sequência, né, da continuidade a uma gravidez, se você, enfim, tem esse apoio para pensar no planejamento familiar, mas também outras questões, né, de você poder escolher com quem que você quer compartilhar essa parentalidade, com quantas pessoas você quiser, assim como questões trabalhistas, então a gente pensa em licença paternidade e maternidade, também em pessoas que, né, em sua maioria mulheres, que perdem o emprego, muitas vezes por terem filhos, filhas, enfim, e também informação e acesso a métodos, né, para você, métodos tanto anticoncepcionais quanto métodos conceptivos nesse processo. Bom, eu falei que assim, 30 minutos, a gente já está caminhando para os 15, eu vou dar uma corridinha aqui. Então, para pensar na divisão sexual do trabalho, bom, a gente pensa primeiro nisso, né? O feminismo traz essa lógica de divisão sexual como algo que traz a mulher dentro da esfera privada, em função da esfera pública, e aí você faz com que o trabalho doméstico, o trabalho emocional, sexual e reprodutivo sejam trabalhos não só não remunerados, mas também invisibilizados. Então, são trabalhos que a gente muitas vezes nem entende como trabalho, né? E aí tem aí uma série de pesquisas que falam quanto por cento anualmente o trabalho doméstico representou do PIB dos países. É um acompanhamento bem bacana de
ser feito, mas até mesmo esse conceito, né, com essa ideia próprio feminismo traz, ele pressupõe estruturas que são naturalizadas e às vezes a gente nem pensa nessas estruturas porque a gente não tem nem nome. E aqui eu acho importante a gente trazer, né, esses nomes. Então, primeiro a gente tem isso que é a norma endossexual, né, porque essa divisão sexual do trabalho, ela tem como base essa diferenciação biológica, né, de órgãos genitais de acordo com a lógica do dimorfismo. Então, a gente tem uma lógica de que existe vulva e pênis, e que são duas coisas diferentes, e as coisas sempre foram, sempre serão assim. A gente também associa a esses corpos um certo devir de gênero, né? Então, essa pessoa vai ser um homem, essa pessoa vai ser heterossexual, e tudo mais. E para pensar, né, em questões de raça, eu gosto sempre de trazer a Curiel, a Uti Curiel, porque ela traz uma parte muito importante, né, dizendo que o gênero ele foi uma imposição colonial. Aí eu vou dar uma avançada aqui para partir para ela, mas bom, acho que aqui é só importante, nada na norma endossexual, que eu tenho a impressão que é uma coisa que a gente ainda ouve pouco falar. Por que endossexual, né? Porque a militância intersexo, ela vem trazendo aí, problematizando alguns termos para a gente falar sobre quem não é intersexo, afinal de contas, né? Por que a gente não nomeia a norma? E vem aparecendo esse nome de endossexo e de norma endossexual para dar esses nomes. E aí eu gosto de trazer essa problematização do Thomas Laqueur, não sei falar esse nome, o Thomas, estava tomando café ontem, a louca. Mas ele faz um estudo histórico muito interessante, né, em que ele percebe que dentro, né, de um contexto europeu, até o século XVII, existia o que ele chama de um sistema de similaridades. Então, o que hoje a gente entende, né, como eu falei, por pênis e vulva, a galera lá, dessa Europa do século XVII, entendia a vulva como um testículo interno, como um pênis invertido e os ovários como um testículo interno. Então, eles não viam coisas diferentes, eles viam coisas iguais. E aí, é por isso que ele dá esse nome, né, que até esse século a gente tinha o sistema de similaridade. Mas aí, a partir, né, bem no comecinho do século XVIII, muito a partir de uma noção de ciência cartesiana, se vem uma noção de um sistema de oposições, né? Então começa a se delimitar e a se criar até mesmo uma existência ontológica própria, né? Para o que hoje a gente entende como vulva, ovário, útero e tudo mais. Mas eu sempre gosto de trazer isso porque a gente traz, né? Tipo assim, e o corpo e a biologia como se fosse uma verdade, ponto final. E aí eu acho que a gente precisa poder abrir esses horizontes e entender que não é assim, né? O dimorfismo ele não é uma leitura mundial e atemporal sobre os nossos corpos. Pelo contrário, a forma como a gente lê os nossos corpos diz muito sobre a nossa sociedade e nós mesmos e mesmas, né? Bom, aqui então, daqui para frente, eu basicamente pego cada um desses pontos e vou, sabe, esmiuçando, assim. Eu ia falar uma palavra que eu nem sei direito, degringolando, enfim. Aí eu parto para cá para a gente pensar em cisgeneridade e heterossexualidade, né? Imagino que vocês já estejam um pouco mais acostumados com esses termos do que a questão da norma endossexual, pelo menos é o que eu costumo acompanhar dos grupos. E aí, bom, é isso. Você pressupõe esses dois corpos e você faz essa série de suposições que são também processos sociais, né? De violência, né? Que você impõe essas caixinhas, você impõe essas funções, esses lugares, esses papéis. Enfim, a gente não pode esquecer que tudo isso é um sistema político, né? A gente tem principalmente a heterossexualidade como esse sistema político, mais do que como orientação sexual, como qualquer outra. Então, são lugares, né, que trazem, ainda que sejam marcadores sociais próprios, né, e diferentes um do outro, eles são independentes, mas eles se relacionam. Então, acho que isso também diz um pouco do porquê que a gente usa o LGBTI numa mesma sigla, né? E aí, puxando aqui um pouco para o de Curiel e para menção a Angela Davis que ela traz, bom, ela faz uma pesquisa muito massa, né, dentro da área de decolonialidade, colonialismo, e aí ela traz essa pesquisa sobre as leis de Burgos da Espanha de 1512. E ela acha não é nenhuma brecha, né, mas um pedaço nesses estudos, ela descobre que essa lei torna obrigatório para os povos originários, né, que estavam na Espanha desde então, que esses povos usem roupas que aquele povo, né, que a Espanha entendia como roupas de homem e de mulher. Só que isso para aquele povo nunca fez sentido, porque eles não eram homens ou mulheres, entende? E aí essa lei torna isso
obrigatório e torna também obrigatório que as pessoas que usam roupa de homem e mulher se casem entre si, né? Uma mulher e um homem, uma mulher não pode se casar com outra mulher, um homem não pode se casar com um homem, uma pessoa que deve usar roupa de mulher não pode usar roupa de homem, esse tipo de coisa, e é muito por isso que ela traz isso, né, do gênero como uma violência, né, e uma imposição colonial. Então, ela traz aqui, inclusive, né, que as mulheres ficam relegadas aos deveres domésticos e os homens têm que fazer esse lance de trazer o dinheiro e pagar o imposto, os tributos, né, ao rei. Então, aqui já dá aquela cara da divisão sexual do trabalho que a gente conversou mais para frente. E aí, aqui, de novo, né, o gênero como uma imposição colonial. E aí, bom, essas coisas para a gente pensar que existe uma construção e uma gestão biopolítica do que a gente considera como biológico, né? O biológico não é uma natureza dada, né? A natureza não está aí sem leitura social, até porque quando a gente olha para uma coisa, a gente já está colocando em relação essas estruturas, essas, enfim, relações de poder próprios da nossa sociedade, né? De forma que não são só as mulheres que são subalternizadas nesse processo, mas sim vários outros grupos, né? Então, grupos não brancos, pessoas intersexo, pessoas trans, pessoas não heterossexuais, dentre outras. Aqui a gente já para pensar nas hierarquias reprodutivas. Vou passar bem rapidinho, né? Então, essa ideia de dar legitimidade para algumas pessoas e para outras não, em função dos seus marcadores sociais. Então, se a gente pensa até mesmo em mulheres, né? E aí é sempre legal pensar em mulheres ao invés de mulher, para a gente pensar nessas pluralidades. Mas em mulheres que estão em conflito com a lei, ou mesmo em situação de cárcere, mulheres que têm que são soropositivas, né? E aí pensando na soropositividade não só para o HIV, mas para todas as outras ISTs também. Mulheres que não são brancas, então mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres amarelas. A gente pensa também, por exemplo, em mulheres que são pessoas com deficiência, né? Assim, constantemente, a legitimidade da maternidade dessas pessoas é algo tirado, né, desses corpos, assim como pessoas que enfrentam problemas de vício com substâncias, ou mesmo estão numa situação de vulnerabilidade social, como pessoas em situação de rua. Pessoas que trabalham com sexo, né, no caso, mulheres que trabalham com sexo, então são, né, assim, são mães, tem essa questão da maternidade muito menos legitimada, ou melhor, até deslegitimada, né, em comparação com as demais. Quando a gente fala de sapas bis, pessoas, mulheres pans ou assexuais, isso também é colocado à prova, porque sai dessa coisa da mulher branca, cis, hétero, sem deficiência, endinheirada, que é quem tem essa legitimidade materna posta e que também não é um campo florido, né? Afinal de contas, a maternidade tem toda a questão da imposição e tudo mais. Aí eu trago, então, para a gente discutir sobre homens que engravidam, pensando em homens trans e boycetas, né? Mas acho que tem um ponto aí importante também de pessoas intersexo, mas que não são trazidos nesse momento nessa pesquisa. E como que esse processo, né, de pessoas transmasculinas que engravidam é um processo que ressignifica não só a masculinidade, mas também a gestação em si. Então, é algo que eu trago aqui, né? Que desestabiliza. Eu trago, não, mentira. Ana Alencar Monteiro. Desestabiliza. Faz um tempo que eu não acesso essa apresentação, gente. Mas traz essa questão que desestabiliza a gravidez como um atributo exclusivo da dimensão, né, do feminino e da feminilidade, da mulheridade, da maternidade e tudo mais. E aí ela traz essa pontuação que eu acho que é muito bonita, né, que o fato é que há corpos que gestam, mas esses corpos não devem ser naturalizados enquanto corpos femininos. Engravidar também faz parte do que é ser homem. Eu acho essa uma fala, uma cadência de ideias aí muito bonita. E aí eu trago essa imagem, né, que todos os corpos que podem dar à luz são poderosos e importantes. Porque eu acho, enfim, uma imagem muito bonita mesmo, e para a gente pensar, né, em várias questões. Aí, bom, chegando um pouco nesse conceito, né, da Mônica Angonese, bom, acho que como é que eu cheguei até aqui, né? Eu fiquei procurando muito sobre questões sexuais e reprodutivas, de pessoas transmasculinas, na verdade, pessoas trans de modo geral. Não achei publicações, né? Cada vez mais eu tenho a impressão de que esse meu trabalho foi o primeiro, pelo menos em Terra Brasis,
de pensar em direitos sexuais e reprodutivos para boicetas, homens trans e não binários, mas a Mônica já trazia esse aspecto da esterilidade simbólica, mas a pesquisa dela é mais voltada para a transparentalidade, né? Então, ela desenvolve aí uma pesquisa em que ela percebe que as pessoas trans têm a parentalidade como algo tirado de nós, né? As pessoas não partem do princípio de que pessoas trans podem constituir família, seja ela, né, uma família que passou por um parto, uma família que adotou, uma família socioafetiva, esse tipo de coisa. É algo que remete a essa impossibilidade de escolha mesmo, né, de reprodução desse exercício de maternidade, e aí isso aqui, né, que seja por processo de adoção ou função de cuidado. E aí eu trago esse apanhado mais contextual, né, da construção histórica dos direitos reprodutivos no nível internacional. Então, a gente tem um contexto de pós-Segunda Guerra, em que a galera está muito preocupada com pensar de uma forma quase que de número, assim, né? Tem essa ideia de Thomas Malthus e tal, sobre a população no planeta, e uma ideia muito eugenista e racista, né, de trazer, então, para a América Latina uma introdução massiva de métodos anticoncepcionais, que é essa ideia de esterilizar mesmo essa população, quase que numa frequente de não fazer mais pessoas pobres em países pobres, sabe? É um jeito bem esdrúxulo de se dizer, mas acho que, né, simplificando o que está por trás disso, é por aí. E aí o feminismo vem discutindo isso e outras questões, né, principalmente relacionadas à divisão sexual do trabalho, e até que a gente tem essa conferência, que é a mais conhecida quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, que é a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo, no Egito, né, em 94, que aí já começa a se pensar sobre saúde e reconhecer, né, as mulheres cis como sujeito de direitos, esses direitos reprodutivos, mais do que simplesmente, tipo assim, um corpo que vai ser esterilizado à força. Né? E quando a gente passa para o Brasil, a gente tem, né, uma construção política, tanto política de politicagem, quanto política de política pública, né? E politicagem não no sentido negativo. Mas a gente tem aqui, então, alguns debates que eles são incorporados mais para 1980, né, e mais para a gente pensando também nesse contexto devagar, né, passito a passito, assim, de redemocratização, mas a gente tem o PAISM, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que pensa sobre saúde reprodutiva, assistência, né, à saúde reprodutiva e planejamento familiar, e a gente também tem, eu ia dizer um contraste, mas não é um contraste, né, são coisas que se coadunam e se alimentam, se retroalimentam. A gente tem aqui no Brasil, durante a década de 80 também, uma série de esterilizações cirúrgicas feitas em massa, né, nas mulheres pretas do nosso país, assim. Isso se concentrou principalmente no norte e nordeste do país, e é isso, né, uma esterilização cirúrgica, são coisas assim que tem a violência médica, tem a questão também como é que é o nome disso, meu Deus do céu? Da propaganda, né? Uma propaganda que fala que vai tudo bem, vai lá, e aí depois a mulher descobre que não tá tudo bem, que ela foi esterilizada cirurgicamente sem nem saber do que estava acontecendo. Isso é uma puta denúncia, e que foi, inclusive, virou, né, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, mas o Estado brasileiro reconheceu como inexistente, né? Na verdade, não reconheceu o que aconteceu, mas acho que é importante a gente sempre reavivar essa memória, porque, né, a gente precisa não repetir os erros do passado. E aí, pensando nos direitos sexuais, a gente pensa numa construção internacional em que, bom, nós temos algumas questões, né? Porque isso é levado para aquela conferência de Cairo, mas não tem muito bem um consenso, porque a galera coloca os direitos reprodutivos, né, um pouco mais acima dos direitos sexuais, e aí isso não está tanto nos holofotes. E aí essas disputas começam a acontecer principalmente dentro da ONU, né? Porque a gente tem países que se colocam contra a participação de pessoas LGBT em vários debates, e aí isso começa a uma discussão mais aflorada. E a gente tem esses princípios de Hogarth, né? Que é uma carta com vários princípios, eles não têm nenhum poder impositivo,
mas é bastante interessante, assim, ele avança em várias, o documento, né, ele avança em várias questões sobre os deveres do Estado, né, para com pessoas LGBT, e pensando também nos direitos dessas pessoas dentro desses estados, claro, numa denominação aí de Estado Democrático de Direito, né. Bom, vamos lá. E aí, dentro do Brasil, a gente tem essa questão dos direitos sexuais muito relacionada à política de combate ao HIV/AIDS, né? Tudo que aconteceu, principalmente durante a década de 80, e que vem acontecendo até hoje, né? Se a gente pensar também, né, na sucateação que teve do governo anterior, das políticas relacionadas ao HIV/AIDS e a outras ISTs de modo geral. E aí eu trouxe um pouco disso porque é isso, né? São vários percursos de vários lugares, de várias ideias, e eu achei importante definir um pouco melhor sobre esses conceitos. Então, rapidamente, aqui eu trago os direitos sexuais como essa questão, né, de poder expressar livremente sua sexualidade, mas também de não necessariamente exercê-la, né? Acho que é importante a gente pensar sempre em pessoas assexuais, né? Às vezes a gente sempre fica com isso, essa ideia de que sexo é saúde, como se quem não quer transar estivesse doente por isso, e, bom, isso não é uma verdade. E trazendo principalmente esse caráter, né, essa característica de que a pessoa não deve sentir culpa, vergonha ou medo ao exercer essa sexualidade, poder escolher suas parcerias sexuais, poder ter acesso, né, a uma educação sexual, a meios de realizar sexo seguro, essa é uma parte importante, e acesso e acolhimento a serviços de saúde, né, sem quaisquer violências em relação às suas práticas ou orientação sexual. E aí, nos direitos reprodutivos, além da questão um pouco, talvez, óbvia, né, da decisão de ter ou não ter filhos, a questão do planejamento familiar, é importante a gente entender também a escolha, né, de quantas crianças essa pessoa quer ter ou não, com quantas pessoas enfim, quantas pessoas querem se juntar para exercer essa parentalidade, compartilhar essa parentalidade, né, ou se a pessoa quer ser mãe, pai, enfim, sozinha. Acho que também tem algumas questões trabalhistas, né? Então, licença paternidade e maternidade de igual tempo, a questão de não perder o emprego ou oportunidade de trabalho por conta de ter filhos, ter acesso, né, a métodos de concepção e contracepção e passar por tudo isso sem violências no processo, né? Então, a gente fala desde aborto legal, seguro e gratuito, até fertilização in vitro, inseminação artificial, né, via sexo mesmo, né, que seria a via tradicional, ou congelamento de gametas. Aí, bom, como trabalho etnográfico, eu trouxe algumas coisas na questão sexual, porque eu sempre fiquei meio de cabelo em pé, assim, de, tipo, transar com uma outra pessoa que tem vulva e sair dali, às vezes, meio ressabiado, né, de, tipo, cara, será que peguei minha ST não? E aí ficar toda hora fazendo testagem, toda hora. E, bom, nesse campo, né, existe certo contexto, esqueci o nome. Consenso. Existe certo consenso de que a gente não existe, não tem socialmente falando, a gente não criou um método de barreira para sexo entre pessoas com vulva, né? Mas aí existem algumas gambiarras, que é tipo assim, pega um plástico filme, pega uma camisinha peniana, corta, usa um dental dam, que é um material de dentistas, né? Ou a ideia da calcinha de Vênus, que acho que não sei se você tem a coisa aqui, mas enfim, é uma calcinha que você colocaria para poder fazer sexo oral e ser ao mesmo tempo um método de barreira. Aí, bom, eu fui fazer o quê? Eu fui bem a testar. Estava namorando na época, sou uma pessoa não monogâmica, né? Tava namorando com 2 pessoas, falei, e aí, bora? E, bom, descobrimos que são métodos disfuncionais, assim, tipo assim, parar do nada para cortar uma camisinha, pegar um plástico filme, não rola muito, e também não dá, enfim, né, é disfuncional, não proporciona prazer, a pessoa, não é uma coisa que vai, por exemplo, que as pessoas vão usar, sabe? Acho que esse é o principal ponto. Aí teve um evento numa OBS, o evento também na Casa 1, né, em que foi discutido sobre isso e o resultado foi mais ou menos o mesmo, né? Os métodos que a gente tem hoje para sexo entre pessoas com vulva são métodos disfuncionais, e isso é um pouco resultado de uma sociedade que não se preocupa, né, na saúde sexual desses corpos, assim. E aí, em questões reprodutivas, eu botei para jogo a minha vontade de gestar, à época, não sei, hoje eu fico pensando em muita coisa. Entrevistei, né, algumas pessoas que gestaram, outras pessoas que pesquisam sobre o tema,
e tudo mais. E aí, bom, né, nessa questão a gente pensou também dentro de reprodução assistida, o congelamento de gametas, pensar numa família não nuclear, né, muito por isso dessa minha vivência e discussão sobre não monogamia, pensar na questão do aborto seguro, legal e gratuito para todos, e homotransparentalidade, né, sempre colocar isso de forma junta. Aí, bom, nessas entrevistas, né, apareceu principalmente esse do misgendering, que é a ideia de... A ideia não, né? O ato de errar o pronome de uma pessoa trans, ou errar o nome de uma pessoa trans. Então, a gente tem o Theo Brandon, né, que ele foi um dos entrevistados, e aí ele fala que ele queria priorizar o SUS, mas ele, enfim, não conseguiu por lá, né? Ele fala que algumas negociações não foram positivas, principalmente na declaração de nascidos vivos. Isso, se eu não me engano, já teve uma parte mais burocrática, assim, de mudar, né? Agora não é mãe e pai, tá como, acho que é parturiente, então são termos um pouco mais neutros para trazer essas vivências. E, bom, a gente tem, dentro dessas pessoas, outras vivências também que não são positivas, né? Então, o Felipe, ele traz isso em como que ele ia para o hospital, né? E as pessoas olhavam ele com aberração, nesse lugar de abjeção, de exclusão. Fala, né, sobre ser olhado com desprezo, como com aberração, sobre pessoas o tratarem no feminino. E, bom, de violências que ele passou, inclusive em outros espaços, né, no trabalho, que vieram a se... Como é que é? São violências que ressoam na vida inteira da pessoa, né? Então, não é como se essa dimensão do parto, do atendimento hospitalar, fosse ficar por fora disso. E são violências, né, todas em função aí da racialidade. Felipe é um homem trans preto, e da questão dele ser um homem trans preto e gay, né? Tudo isso relacionado junto. Entrevistei também o Guilherme, que ele é uma pessoa não binária, e aí ele trouxe uma experiência de se sentir confortável em hospitais, de ter passado num outro, né, perto da casa dos pais dele, que era no litoral, que não foi tão bom, mas depois ele se mudou e encontrou um bom atendimento no hospital público. E aí, bom, quase acabando, passei um pouquinho do tempo, mas vamos lá, uns 3 minutinhos. Eu faço uma análise breve sobre as políticas públicas existentes, que são basicamente a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Essa é uma política que, como algumas outras, infelizmente, eu não vejo muita aplicação prática, para além do texto e da cartilha da política, mas, como eu falei, né, é algo que foca no processo transexualizador, então é hormonização, cirurgia e nome social, não pensa sobre acesso né, até mesmo a permanência das pessoas trans nesses espaços ginecológicos, por exemplo. Aí a gente tem algumas cadernetas, né? Então, a caderneta de saúde sexual e reprodutiva, e também a caderneta de direitos sexuais e reprodutivos, que, por sua vez, não falam de pessoas trans. Olha, se não me engano, se elas falam de pessoas trans, é uma linha falando sobre o nome social, mas não fala sobre o acesso à saúde sexual e reprodutiva, né, para essas pessoas trans. E aí, por outro lado, a gente teve também essa publicação, que foi feita inclusive, com o IBRAT, e acho que alguns outros movimentos, né, das políticas das transmasculinidades no Brasil, que é uma cartilha voltada para os homens trans, né, para pensar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Fiquei nervoso porque o tempo está acabando. Mas vamos lá. Também dei uma olhada na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e na saúde sexual e reprodutiva, com foco nos homens, né, que também, quando falam sobre homens trans, é uma linha falando sobre nome social, mas não fala propriamente como que se dá esse atendimento, quais são as necessidades, as demandas dessas pessoas nesses âmbitos de saúde. E aí, bom, a conclusão é que o SUS, né, ele realmente ele não busca oferecer esse acesso ao serviço, né, de saúde sexual e reprodutiva para boicetas, não binários, AFAB, quem não sabe, é designado como fêmea, né, ao nascer, mas tem toda uma discussão, né, sobre isso, como é que a gente usa essas categorias. E aí eu trago isso como algo que acontece devido ao cissexismo e à invisibilidade que é criada. E aquela conversa que a gente teve lá no começo de implementação de políticas públicas, como que essa invisibilidade junto com o cissexismo faz com que na implementação dessas políticas de saúde sexual e reprodutiva, pessoas transmasculinas e não binárias sejam subalternizadas de forma a sofrerem com efeitos sociais da implementação que são negativos. Então, a implementação dessas políticas públicas, quando elas só pensam em mulheres,
objetivamente, isso faz com que homens trans, boys cetas e pessoas não binárias estejam fora disso. Então, essas políticas também têm esse caráter, que é um pouco dessa gramática que não é, né, uma mesa, pessoas pensando assim, como vamos excluir pessoas trans, mas são lógicas que acompanham essas estruturas, né, e que têm esses resultados. E aí eu trago como é importante, né, a gente pensar em outros paradigmas para produzir e distribuir saúde pública, porque afinal de contas essa saúde sexual e reprodutiva não é produzida para todos e ela não é distribuída para todos, né? Então acho que tem essas dimensões, tem essas características da dimensão de reconhecimento e dimensão de a dimensão econômica, que, enfim, tem que ser pensada para a saúde integral no Brasil. E aí trago essa parte, né, para a gente poder discutir e falar sobre angústias, críticas, comentários, dúvidas, ideias. Acabei passando aí 15 minutinhos do que eu estava planejado. Dei umas gaguejadas, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sei também que para o cotidiano de grupo de estudo, puxado, conseguir acompanhar todas as leituras, pelo menos para mim isso era uma coisa bastante difícil, assim, então eu queria também poder trazer as discussões para que quem não conseguiu, de repente, né, ler tudo, ou quem não conseguiu começar a leitura, pudesse ter uma ideia mais geral também do conteúdo, que eu acho que, afinal de contas, é isso que a gente precisa, né? E aí, bom, é isso, estou por aqui, vamos falando. Bom, eu vou deixar todo mundo aí se manifestar, mas eu só queria primeiro agradecer a sua exposição. Foi, nossa, trouxe 300 mil ideias novas, para além do que está no texto, né? Muito bom poder ouvir, porque daí algumas coisas que às vezes a gente leu no texto e talvez não tenha chamado tanta atenção, você fala aqui, isso acaba chamando a atenção. A gente trabalhou muito no ano passado, até o ano passado a gente trabalhou muito com questão de ISTs, então toda essa parte de como a política de direitos sexuais no Brasil acabou se voltando muito só para essa questão de HIV e acabou se perdendo também, né? Então a nossa pesquisa foi muito isso durante um bom tempo. E eu acho, quando você fala sobre a questão do SUS, é interessante que o SUS ele é estruturado em 3 princípios: a universalidade, mas também a integralidade e a equanimidade. E aí o SUS falha bastante quando a gente pensa na questão dele ser equânime, o que significa que ele precisa, além de atender todo mundo, ele precisa também pensar as diferenças e pensar as diversidades, né? E é justamente ali que ele vem falhando. Essa semana mesmo, o Saulo, eu, o Bruno, estivemos lá em Mariana falando sobre a questão da não discriminação e tocamos em algumas dessas barreiras, né, que um sistema como o sistema do direito, que é a nossa área, né, ele justamente não é pensado para a diversidade, né. Mas, enfim, deixa o pessoal falar aí, senão eu ficar monopolizando. Pela ordem, salvo engano, o Igor primeiro, depois Miguel. Boa noite a todos, todas, todes. Adorei a apresentação. Desculpa não ligar a câmera, minha câmera está com problema aqui, não conectou. Mas essa questão sobre o atendimento à saúde, principalmente dos homens e mulheres trans, né, algumas semanas atrás teve aqui na minha cidade, até organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Fórum de Saúde e Políticas de Saúde e Direito LGBTQIA+, e esse tema, esse problema foi apresentado também no fórum, né? Teve participantes que relataram até aqui na minha cidade mesmo essa dificuldade do atendimento, essa dificuldade que essas pessoas têm de ter o cuidado da sua saúde atendido pelo poder público, né? Pelo atendimento do serviço do SUS mesmo, né? Além do cuidado com o tratamento dos pronomes ou dos nomes que essas pessoas né, escolheram serem chamadas, há também a dificuldade mais crucial, né, e relevante para a vida delas, que é ter o acesso a essa saúde, né? Um problema que parece ser generalizado em diversos municípios e vários municípios, estrutural, né, do sistema de saúde, esse problema.
E aí, Igor, pegando um pouco, só um minutinho, Miguel, pegando um pouco do seu comentário também do Alexandre, acho que um dos pontos que eu acho que, assim, para mim faz muito sentido, né, e que eu trago na pesquisa também, mais na parte escrita do que na apresentação de agora, mas é que eu não gosto muito da ideia de a gente fazer, tipo assim, vamos fazer então centros de atenção para pessoas trans e acabou por aí, né? Pelo menos aqui em São Paulo, antes era um centro só, lá na puta que pariu do centro, enfim, era na Santa Cecília, depois foi para a República, agora a gente tem, né, uma rede mais capilarizada pelo município, mas para mim isso é um jeito da gente continuar fazendo serviços de saúde sexual e reprodutiva voltado para mulheres cisgêneros e criar um nicho de atendimento para a diversidade e inclusão, para pessoas trans. Então, para mim, é muito importante que a gente quebre esse paradigma dentro desses lugares hegemônicos. Tipo assim, se for uma coisa para garantir atendimento agora, beleza, mas não pode passar por aí. A gente tem que fazer com que esses atendimentos sejam pensados para corpos, enfim, que precisem disso, independente da identidade. Até porque a identidade vai mudar. Se a gente continuar se apegando a esses nomes, né, tipo assim, não é sustentável, né? Acho que essa é uma das discussões. Então, é um ponto também que eu gostaria de trazer e quero ouvir também o Miguel aí. Que eu achei interessante o teu estudo, que partiu praticamente de um pontapé, de uma experiência negativa que teve, e teve essa determinação para dar o prosseguimento ao objeto de estudo. E eu estava até lendo aqui um artigo, que aconteceu até hoje à tarde, que eu estou tendo aqui em Pernambuco, na faculdade particular, tem um evento que é de coordenar curso de Direito e Enfermagem. O interessante que foi do caso do curso de enfermagem, que veio me perguntar, Miguel, o que você acha desse banner? Era para fazer uma ação referente à população LGBTI+, e colocou no banner IST, mas botou no fundo uma bandeira. Eu falei, é isso que você relaciona à comunidade, querida? Uhum. É isso que você relaciona, porque vai estigmatizar. Você já tem uma população vulnerável. Você já tem a mania. A gente pego pelo estudo. E ela dizia, não, é porque a comunidade não vem. E encaixava-se com o estudo que eu estava vendo aqui, que é do discurso na saúde pública, que um dos discursos é não enxergar a existência da população, ou muitas vezes terceirizar a responsabilizar de dizer, por exemplo, a comunidade não vem, mas a pessoa vai lá, faz um evento e traz um banner e juntando, associando a comunidade com sífilis. Eu falei, tem certeza que você está tendo noção do que está fazendo? Que está estigmatizando a comunidade. Então, isso na prática. E o que bateu até aqui com o estudo, porque eu era só vendo o seu estudo referente, por exemplo, como bateu no foco dos homens trans, e verificou, por exemplo, a verificação da palavra homem trans dentro da Política Nacional de Saúde é como se fosse ínfima. E verifica-se também que ocorre também nos cursos de direito, ocorre também nos demais cursos que estamos trazendo, por exemplo. Verificamos a existência de uma equidade, verificamos a existência de dar um tratamento, mas a forma do próprio discurso em si deixa de uma maneira tão vazia que deixa a própria população à margem. Sim, sim. E dependendo do discurso, tem discursos que vão tratar, por exemplo, a população, tal X população, não trata como se fosse dar um direito de cidadão, não nomeia a população em si, mas como se fosse dessas pessoas, tais pessoas. Outra verificação que eu já percebi, por exemplo, na prática, juntando com a aplicação do artigo científico. Eu leio o artigo científico quando vai acontecer no outro turno, acontece a besteira. Na prática, eu acabo visualizando na prática. Por exemplo, de pessoas dizer, não, eu não tive tal formação suficiente. Utilize, por exemplo, de não ter tal formação como se fosse uma desculpa de não buscar a mais. De poder tentar se isentar da responsabilidade, de poder dar um atendimento digno à população. Exato. Isso e é um ponto, né? Estou agora como como é que é o nome disso? Coordenador, vice-coordenador do Núcleo de Transparentalidades e Questões Sexuais e Reprodutivas do IBRAT, né, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Nós fizemos uma live justamente falando disso, né, que a gente tem o Paulo Arantes, ele trouxe a médica da família dele que acompanhou a gestação, o parto dele, está acompanhando agora, né, essa criação da Linda, que é a filha dele. E, bom, ela falou justamente isso, né? Ela fala, tipo, olha, eu, enquanto profissional da saúde, não recebo esse tipo de formação, mas isso não impede que eu tenha a capacidade humana
de atender essa pessoa a partir desse princípio da humanização. E aí eu acho que são essas nuances, né? Que é uma nuance muito difícil, não é uma coisa que uma cartilha vai dar, não é uma coisa que uma portaria ou que um decreto vai fazer, não é uma coisa que uma formação vai fazer. Eu acho que é um percurso muito mais difícil, assim, mas que precisa ser travado. Saulo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Guilherme. Eu gostaria primeiramente de te agradecer, né? Como a gente já vinha conversando pelo e-mail, a sua pesquisa me ajudou muito na minha própria pesquisa, né? A gente entra no programa de mestrado e vai mudando algumas ideias. Eu iniciei com uma pesquisa mais no sentido do que a Anne Monteiro fez, que foi um trabalho que eu também conheci a partir do seu TCC. Eu sempre tive uma preocupação de pedir licença epistemológica para poder falar de um corpo que não é o meu. Então, buscando por uma metodologia apropriada para isso, eu tenho trabalhado com o método biográfico. Então, tanto o seu texto quanto o da Anne Monteiro, o seu prólogo, logo de início, me chamou muita atenção quando você relata a sua experiência. E eu gostaria só também de te agradecer aqui, porque a gente já está caminhando para o fim da reunião. Você havia mencionado do seu curso às 19 horas, e dizer que o seu trabalho assim foi essencial para mim, e te receber aqui no grupo, ver essa sua apresentação maravilhosa. Você me trouxe questões aqui que eu vou assistir essa gravação e aprofundar em muitos conceitos que você trouxe, porque o seu trabalho é muito completo. Mas a minha fala aqui é mais no sentido de te agradecer mesmo por trazer, nos abrilhantar com essa apresentação sensacional. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou bastante feliz. Esse foi o ano que eu fiquei um pouco mais distante, né, da academia e tudo mais, mas é sempre bom e necessário, né, trocar essas ideias, assim. Acho que é por isso, e são, enfim, né, são campos que mudam muito. Eu queria trazer para cá, aproveitando esses 3 minutinhos, desculpa fechar esses últimos 3 minutinhos, mas dentro, né, dessa questão de gramática de direitos ainda, como que, por exemplo, o acesso a auxílio creche, ele também é posto em xeque, né? Então, um amigo passou por isso, ele é um boiceta retificado, e aí ele não conseguiu acesso ao auxílio creche, porque, tipo assim, o auxílio creche do sindicato era para mulheres, para homens era um caso muito específico, tinha que ser visto e aprovado por um monte de coisa, e aí ele falou, tipo assim, gente, eu pari, eu amamentei, sabe, tipo assim, não tem sentido. E aí, mesmo ele tendo retificado o nome, pediram o documento anterior com o nome anterior, meio que para, sabe, assim, coisar esse lugar e tudo mais, e foi uma discussão bastante difícil, assim, mas eu gosto de trazer esse caso, primeiro porque a gente tem que partir de coisas que acontecem, mas também porque eu acho que muitos a gente pensa primeiro em nome social, né? Aí quando você não retifica, a galera fala meio tipo assim, mas se você não mudou, não tem o que fazer. E aí quando você muda também, então meio que são essas encruzilhadas, assim, que são, enfim, né, esses lugares de ficar jogando para lá e para cá, e sem resolver, mas acho que tem uma gama de coisas para ser pensadas, né, tanto no âmbito do direito, quanto no âmbito da saúde, tanto acho que do ponto de vista de mitigar, né, essas questões, de fazer com que esses problemas não aconteçam, como com o que a gente faz a partir daqui quando uma violação de direito aconteceu. Acho que essas duas visões são muito importantes para, enfim, tocar esses papos. E aí, sim, diversas reflexões para discussões. E aí, bom, é isso, Saulo tem meu e-mail, tem também, o meu WhatsApp também está no meu e-mail, mas no meu WhatsApp existem muitas mensagens que eu não, assim, algum dia alguém, sabe? Então, por e-mail um pouquinho mais certo, que eu consigo ter uma gestão ali um pouquinho melhor, mas fico com o meu e-mail, acho que eu posso colocar aqui também, né, à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram trocar ideia e tal. E também agradecer, 5, 7, pela conversa
acho que a gente, enfim, né, faz as coisas a partir dessas alianças políticas, assim, alianças políticas, afetivas, alianças éticas, que a gente tem que fazer para dentro e para fora da comunidade, né? Então é isso, pessoal. Excelente. Obrigado, Guilherme. A gente